36%. Essa foi a queda nos lucros líquidos da Vale no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período, o terceiro trimestre de 2022. Esse resultado foi divulgado pela empresa na semana passada, mas algo parece muito estranho, algo soa muito estranho. Se a empresa tivesse realmente indo mal das pernas, ela não ia estar pagando essa tonelada de dividendos para os acionistas. Inclusive, a empresa já anunciou novo pagamento aos acionistas em dezembro de 2023 e anunciou também um novo programa de recompra de ações, o que é um excelente sinal para o mercado, porque mostra que a empresa acredita no próprio negócio e isso também se reverte em benefícios para os acionistas. Você quer entender o que está acontecendo então com a Vale? Você quer entender os resultados da Vale do terceiro trimestre? Então faz o seguinte, vem comigo pro vídeo. Salve, salve galera! Muito prazer, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você é novo ou é nova por aqui. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou analista CNPI e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos e aqui na casa eu sou responsável pela seleção das ações brasileiras que compõem as nossas carteiras. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os resultados, analisar os resultados do terceiro trimestre da Vale. Você vai entender não apenas os resultados financeiros, mas você vai passar a entender um pouco mais a empresa. Eu vou até passar contigo aqui a agenda do que nós vamos ver nesse vídeo. Eu vou falar sobre o que a empresa vende, para quem ela vende, o break-even do minério de ferro, o preço de mercado do minério de ferro, ou seja, eu vou falar a partir de qual preço a empresa está ganhando dinheiro, está fazendo dinheiro e qual é o preço do mercado. E aí sim, você vai ter uma clareza maior sobre o que a empresa faz. A gente passa a analisar os resultados do terceiro trimestre. Vamos falar sobre o EBITDA, da composição do EBITDA, entender o que impactou o lucro líquido do terceiro trimestre, porque teve essa queda de 36%. Vamos entender o fluxo de caixa livre da empresa, a distribuição de dividendos e o programa de recompra de ações e também, por fim, a analisar os indicadores de endividamento. Você sabe que essa agenda é extensa e para trazer esse conteúdo eu tive que estudar bastante, me aprofundar bastante, então eu peço para você que colabore com o meu trabalho deixando o seu like. Não perde tempo não, vai lá agora, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o dislike, mas deixa alguma coisa, não passa batido não. Se puder me ajudar, deixa o like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é super importante, se inscreva no canal. Se você está a primeira vez aqui ou se você já assistiu um vídeo meu, você sabe que eu estudo bastante para trazer bons conteúdos de qualidade para você e para você ser notificado dos próximos vídeos, eu preciso que você se inscreva no canal. Então faz o seguinte, se inscreve lá agora e aí eu passo a falar dos resultados da Vale do terceiro trimestre, beleza? Chegou a hora da gente começar a colocar a mão na massa e eu te apresentar aqui o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Vale. Eu quero te apresentar esses resultados por produtos, para você entender o mix de produtos, o portfólio de produtos da empresa. Depois eu quero te apresentar os resultados por consumidor, para você entender quais são os principais clientes da Vale. Eu quero te mostrar o break-even também, o preço a partir do qual o seu principal produto está gerando margem positiva, está gerando dinheiro, está gerando caixa para a empresa. E depois eu quero te mostrar o preço desse produto atualmente no mercado para te dar uma dimensão de quanto está entrando de grana para a empresa. Vamos fazer o seguinte, vem aqui comigo para a tela para a gente analisar esse relatório de desempenho da Vale no terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pelos produtos. Olha, a empresa atua em dois segmentos de produtos. Ela tem esse segmento solução de minério de ferro e um outro segmento chamado metais para transição energética. Os resultados aqui do terceiro trimestre vão mostrar para a gente quais são os principais produtos. Olha só, deixa eu só arrumar isso aqui, é assim, ó. Aqui, beleza, agora vai ficar bom. Legal, veja só que solução de minério de ferro representou 83% das vendas da Vale. Destaque especial para o próprio minério de ferro, que representou 69%. Então, isso aqui é disparado mais importante da empresa, tá? Minério de ferro, a venda de minério de ferro. Você precisa entender que quando você está comprando ações da Vale, quando você está comprando esse papel, você está exposto ao ciclo dessa commodity que é o minério de ferro. E o outro segmento, que é metais para transição energética, representou 16% das vendas, com destaque especial para o níquel, 8%, e para o cobre, 5%. Então, entendido isso, que quando você compra esse ativo, você está exposto ao ciclo de uma commodity, que é o do minério de ferro, a gente precisa
precisa entender quem são os principais compradores, quem são os principais clientes da Vale. Os principais clientes da Vale, disparado aqui por região, é a Ásia. Vamos olhar aqui, dar um destaque especial para os resultados do terceiro trimestre de 2023. Veja só, que só a Ásia comprou 71,6% dos produtos vendidos pela Vale. E aqui na Ásia, é claro que o destaque todo especial vai para a China. Só a China comprou 55,2% dos produtos vendidos pela Vale. Então, quando você compra uma ação da Vale, é muito mais importante para o resultado, para o desempenho do papel, é muito mais importante o desempenho da economia chinesa, ou seja, saber se a China está aquecida, se está construindo, se vai ter arranha-céus, prédios, construção de pontes. É muito mais importante isso do que propriamente o aquecimento ou a situação da economia brasileira. Então, é muito possível que as coisas lá estejam boas e por aqui talvez não estejam tão boas assim, a empresa performe bem. E o contrário também é verdadeiro. Se as coisas por aqui estiverem indo bem e por lá estiverem indo mal, é possível que a ação caia enquanto a economia brasileira está bem. Então, veja só, investir na Vale é exposição ao minério de ferro e exposição à economia chinesa, ao desempenho da economia, principalmente a economia chinesa, a economia asiática também, mais especial aqui dentro da Ásia, a economia chinesa. Isso é interessante para pensando em portfólio, pensando em carteira, é interessante porque traz uma diversificação dos ativos da carteira. E a gente sai um pouco do risco Brasil, risco da economia brasileira, para expor a nossa carteira ao risco da economia asiática, especialmente aqui a economia chinesa. Então, esses são os pontos importantes. Agora eu quero te mostrar o break-even, o ponto a partir do qual a empresa está fazendo grana. E aqui, com os dados do terceiro trimestre, do resultado do terceiro trimestre de 2023, a gente percebe que o break-even caixa entregue na China do minério de ferro no terceiro trimestre de 2023 foi de 63,5. Olha aqui, destaque aqui 63,5. Então, a partir de 63,5 do preço do minério de ferro, dólares, a empresa está fazendo caixa, está trazendo dinheiro para dentro de casa. Vamos dar uma olhada então qual é o preço do mercado atualmente. O preço de minério de ferro está sendo cotado a 122,33. Ou seja, a Vale é para estar fazendo muita grana, é para estar botando muito dinheiro para dentro. A margem que ela está trabalhando é uma margem absurdamente alta. Esse preço é muito bom, já teve muito mais alto, já chegou aqui a 219, aí nesse período a Vale bamburrou de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. E uma outra coisa interessante, para trazer mais evidências do que eu já falei, se você colocar aqui a Vale, a cotação da Vale, deixa eu adicionar a Vale aqui, você vai ver uma correlação muito forte entre a cotação, os preços do ativo, o preço da Vale 3 e o minério de ferro. Olha só, quando o minério de ferro sobe, o preço da Vale, as cotações também sobem. Quando o minério de ferro cai, a cotação também cai. Quando sobe, sobe aqui. Quando cai, cai aqui. E assim vai. Quando sobe, sobe aqui também. Então você percebe uma correlação muito forte entre o preço do minério, e as cotações da Vale. De modo que o preço do minério não tem muito o que a Vale fazer porque é dado pelo mercado, oferta e demanda. O que a Vale pode fazer, que está dentro da sua capacidade de exercer influência, é o volume que é produzido, porque ela ganha, não é só a cotação, ela ganha margem em cima também do produto. Então é o volume produzir bem e com mais eficiência. Então, dado esses aspectos aqui que você precisava entender, agora a gente passa a analisar os números, resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022, especificamente margens, lucratividade, enfim, tudo que é importante. Vamos falar agora dos resultados financeiros, dos indicadores financeiros da Vale, terceiro trimestre de 2023. Mas antes de entrar aqui nos números, eu quero te pedir, se você ainda não deixou seu like, não custa nada, deixe agora o seu like, aproveita. Também se inscreva no canal. Para eu trazer esse conteúdo aqui, exige muito esforço, muito estudo, tem horas de dedicação até te entregar esse conteúdo de boa qualidade. Então, a forma que você tem de reconhecer o meu trabalho, de me estimular, de me incentivar a trazer mais conteúdos para você, é deixando o seu like, porque assim o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deixando o seu like e também se inscrevendo no canal. Beleza? Então, vem comigo para a tela para a gente começar a analisar os dados, os resultados financeiros da Vale. Primeiro ponto que eu quero destacar, deixa eu primeiro destacar aqui os resultados do terceiro trimestre de 2023, que são esses dados que a gente quer analisar. Receitas aumentaram um pouco em relação ao mesmo período do ano anterior, custos também aumentaram um pouco, despesas com Brumadinho reduziram, mas o que eu quero chamar a atenção mesmo são esses dados de EBITDA, que é o lucro operacional, o lucro
lucro antes de taxas, né, de impostos, de juros, de depreciação e de amortização. Então, esses resultados aqui, perceba que a margem EBITDA da empresa aumentou, saiu de 37 e agora está em 39. O EBITDA ajustado saiu de 4 bi, isso daqui é bi de dólares, tá, pessoal? Milhões de dólares. Então, 4 mil milhões, 4 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2022 e saltou para 4 bi 482 milhões de dólares. Então, é uma margem operacional, né, um resultado operacional, um lucro operacional bem interessante, mas o que destoa disso, olha, se a empresa está tendo bom resultado operacional, por que os lucros caíram tanto? Porque os lucros saíram de 4 bi 455 no terceiro trimestre de 2022 e reduziram para 2 bi 836 no terceiro trimestre de 2023. É o que está por trás disso, dessa redução de 36%. A dívida também aumentou um pouco. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da dívida também, entender se é preocupante ou não. E aqui trazer alguns dados da empresa, alguns destaques da empresa. A empresa falou que o EBITDA ajustado pro forma das operações continuadas, foi de 4 bilhões, como eu mostrei, aumentando 12% ano a ano e 8% comparado com o trimestre anterior. E aqui o resultado do principal segmento, que são as soluções de minério de ferro, aumentou de 18% comparado ano a ano e trimestre a trimestre 13%. Então, principalmente a explicação aqui, devido a maiores preços realizados no minério de ferro e também a maiores volumes de venda. A empresa também está dizendo aqui que gerou um fluxo de caixa livre das operações de 1 bilhão no terceiro trimestre. Isso vai explicar o pagamento de dividendos, representando aí uma conversão de EBITDA em caixa de 25%. Então, esses são alguns dados que eu queria destacar, que eu quero destacar aqui para você. Primeiro, agora, a gente vai entender o que ajudou essa melhora no EBITDA. Então, a gente teve um EBITDA saindo, eu quero aproveitar aqui para destacar, saindo de 4 bi em 2022, terceiro trimestre de 2022, para 4 bi e meio, 4 bi 482 milhões no terceiro trimestre de 2023. Fatores positivos que incrementaram aqui o preço. Então, a própria empresa trouxe, o preço aumentou, o preço do minério aumentou, isso trouxe 677 milhões. O volume, ela passou a produzir mais, aumentou o volume de vendas, isso contribuiu para um aumento na ordem de 214 milhões. Os custos aumentaram, isso foi um detrator, ajudou a reduzir um pouco o ganho, né, a evolução do EBITDA de um ano para o outro, reduziu em 189. Efeito de câmbio, teve um efeito também, um impacto nos resultados de 124 milhões e outros, o que eles chamam de outros, 98. Então, essa é a composição do EBITDA, a evolução, né, os fatores que contribuíram para o aumento do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023. O outro ponto interessante aqui que a gente precisa analisar é justamente por que houve essa redução de lucros. Então, quando a gente analisa aqui esse quadro trazido pela empresa, principais fatores que impactaram o lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre de 2022, a empresa mostra aqui que foram os resultados financeiros. E aí ela explica que isso foi devido principalmente a um ajuste de variação cambial acumulada em 2022 e marcação a mercado do valor das debêntures participativas. Você percebe que são rúbricas contábeis, são registros contábeis que não têm impacto direto no caixa da empresa. A gente vai analisar logo na sequência o caixa da empresa. Isso explica porque a empresa está indo bem operacionalmente, está distribuindo muito do seu caixa na forma de dividendos e até mesmo na recompra de ações e, apesar disso, teve uma redução no seu lucro líquido. Isso mostra, né, a diferença de fluxo de caixa também para um componente que está dentro da demonstração de resultados do exercício, que são os resultados financeiros. Mostra que do ponto de vista operacional, reforçando mais uma vez, a empresa segue muito bem do ponto de vista operacional, gerando muito caixa e distribuindo muito, como a gente já vai ver daqui para frente. Vamos dar uma olhada no fluxo de caixa livre da empresa para entender o que a empresa fez com o caixa gerado, que é uma montanha de grana. Se a gente pegar aqui o EBITDA pro forma gerado no terceiro trimestre de 2023, você vai ver que deu quase 4 bi e meio de dólares, 4 bilhões 482 milhões, isso aqui não é real não, é dólar. O que ela fez com esse dinheiro todo aqui? 186 milhões capital de giro, 559 despesas de Brumadinho e descaracterização de barragens, imposto de renda e refis 720 milhões, CAPEX, que são os investimentos da empresa, 1 bi 464, outros que inclui juros de empréstimos, derivativos, arrendamentos, teve aqui um total de 427 milhões de dólares. Sobrou um fluxo de caixa livre para a empresa de 1 bi 126. Esse foi
o fluxo de caixa livre da empresa, 1.126. E aí, o que ela fez com esse dinheiro? Ela pegou ainda mais um caixa que ela tinha, pegou uma grana que ela tinha e fez o seguinte, ó, vou até destacar aqui o que ela fez, porque tá aqui, ó, ela queimou caixa, houve aqui um decréscimo de caixa, equivalente de caixa, porque ela fez exatamente isso aqui, ó. Eu vou até destacar. A empresa gera muito dinheiro, e aí o que ela faz? Ela incluiu 546 milhões de dólares na recompra de ações, 1.678 milhões em dividendos, 13 milhões em amortização de dívida, parcialmente compensados por novo financiamento de 150 milhões. Então, foi isso que a empresa fez com todo o caixa gerado. Ou seja, se é uma empresa que gera muito e não tem muito para onde investir, ela pega essa grana toda e distribui para os acionistas. Se a gente pegar e dar uma analisada aqui no endividamento da Vale, você vai perceber que a relação aqui de dívida líquida pelo EBITDA ajustado é de 0,6, que é um patamar bem tranquilo. É como se a empresa tivesse que operar um pouco mais de meio ano com seu lucro operacional bruto, fosse o suficiente para pagar toda a sua dívida líquida. Então, está bem tranquila a Vale em relação à sua dívida. Para você ver o quanto que ela distribuiu de dividendos, eu entrar aqui nesse site Investidor 10, você vai ver que já tem lucros, ela já até divulgou, até colocar antes aqui, ó, ela divulgou, já quando ela anunciou publicou os resultados, ela anunciou a remuneração de acionista em novo programa de recompra de ações, então remuneração já tem proventos aqui para ser recebidos em dezembro e um novo programa de recompra de ações. Também beneficia o investidor. A gente olhar aqui nesse site Investidor 10, você vai ver que ela já distribuiu, eu peguei aqui, coloquei no Excel, ela já distribuiu R$ 6,08, R$6 já distribuiu e ainda vai distribuir, contando com esse dividendo que ela vai distribuir no mês de dezembro. Vai ser mais de R$ 6 por ação de dividendos, proventos, dividendos em JCP. Considerando o preço atual de R$ 69,49, já dá em torno aí de 8,75 de dividend yield, de yield. Se você considerar também o programa de recompra das ações, a gente vai chegar em torno de 13,5%, 14% de yield gerado pela empresa. Então, é uma empresa muito forte do ponto de vista de geração de caixa. É uma empresa muito forte do ponto de vista de geração de caixa e que não tem muito para onde expandir os seus investimentos. Então, é isso que eu tenho para falar sobre a Vale. Continua com preço, se a gente pegar as métricas também de valuation, continua com o preço, umas métricas bem comportadas, estão tranquilas. Se a gente pensar que é uma empresa que vende para fora, diminui o risco país, a exposição de risco Brasil, por tudo isso que eu falei, é uma empresa bem interessante para ter no portfólio e apesar desse lucro, queda no lucro líquido, isso não assustou muito, foi muito mais uma questão contábil ali do que algo para a gente se preocupar com a empresa. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Grande abraço e vambora!